Fala pessoal, bom dia. Bom dia. O Dr. Victor. Tudo bom? Bem? Pessoal que estiver online aqui na sala, dá um oi aqui no chat, pessoal. Fala o seu nome aí e a casa de festa que você está falando, por favor. Escreve aqui no chat, pessoal. Enquanto o pessoal vai entrando aí. E aí, Vini, o Dr. Victor está ouvindo bem a gente aí? Ouço super bem, vocês? Show de bola. Beleza, Legal. tô ouvindo bem. Quem é o Leonardo? Legal. Tá falando da onde, Leonardo? O Oasis Buffet, legal. Isso, de São Paulo. Legal. Olá, Legal. Leonardo Boitu. Pessoal, enquanto a galera for entrando aí, enquanto o pessoal vai se ajeitando, vamos primeiro agradecer aí o tempo e a disponibilidade do Dr. Victor aí para trazer esse conteúdo importante aí para esse momento no setor de casa de festas. E enquanto o motor esquenta aqui, doutor, conta um pouquinho para nós sobre você, o escritório que você administra. Eu sei que você já até fez alguns projetos com casas de festas jurídicos, né? Conta um pouquinho aí. Se apresenta para o pessoal, por favor. Claro. Primeiramente, o prazer é todo meu, né? E agradeço a oportunidade de estar aí falando com vocês. Meu nome é Vitor Fernandes, eu sou advogado formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especializado em Direito Civil e Direito Empresarial, né? Sou sócio fundador do escritório Toledo Postal Fernandes, né? Que atua na área empresarial e atualmente estamos realmente atuando nessa frente com relação aos buffets. Já temos alguns clientes buffets, inclusive alguns deles provavelmente participarão aí da live, esperamos que sim. E nosso intuito aqui é realmente buscar uma solução de problemas, né, para o enfrentamento tanto da Covid quanto da crise que possa aparecer à frente, né, após o fim do estado de calamidade pública. Show. Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Os nossos clientes estão tendo, no Brasil inteiro, uma dificuldade com relação a essa carta de crédito, né? Porque estão tendo bastante cancelamento, reagendamento de festas e esse tipo de situação, né? Conta aqui para nós, rapidamente, explica o que é uma carta de crédito, né, para o pessoal entender juridicamente o que significa isso e como que isso pode ajudar eles quando for, por exemplo, efetuar um contrato de festa. Explica aí para nós, por favor. Claro, perfeito. Bom, na realidade, né, o que a gente tem chamado popularmente de carta de crédito é um outro documento. A carta de crédito, né, que é o documento original, na realidade é um documento financeiro utilizado pelos bancos, né, especialmente em consórcios e afins. O documento que a gente trata aqui e que é objeto da MP 948, né, é o chamado contrato de confissão de dívida. E aqui dívida a gente não trata como solver algum pagamento em dinheiro. A gente trata como qualquer tipo de obrigação, seja de fazer, seja de dar, seja de não fazer, ou seja de pagar em dinheiro, né? Então, o primeiro passo para a gente compreender é realmente a gente entrar dentro, né, da esfera da medida provisória 948, que possibilitou aos buffets, né, a questão da remarcação das festas e a disponibilização do crédito daquelas festas que haviam sido marcadas e que não vão poder se realizar, né, em outro momento. Tá? Então, o instrumento adequado realmente vai ser o contrato de confissão de dívida, para a gente poder atuar nele. Ele vai ter várias nuances, ele vai ter várias questões que a gente precisaria tratar, obviamente, mas o principal é um documento bilateral, ou seja, é preciso o acordo com relação à parte contrária, ou seja, o consumidor, então ele precisa estar de acordo com aquela situação, né? Mas, de todo modo, atualmente, considerando todas as circunstâncias, né, considerando tudo que já foi falado, inclusive do aspecto jurídico, caso fortuito, força maior, evidentemente que existe argumento suficiente para a gente tratar com o consumidor de maneira que ele compreenda a necessidade da confissão de dívida. E aí a confissão de dívida vai tratar sobre a disponibilização de crédito para que possa se remarcar
esse, esse, esse evento, né? E remarcado esse evento, né, quita-se essa confissão de dívida. Ou, em outros casos, firmar outro tipo de compromisso, que é o que, inclusive, a gente pretende tratar aqui nessa live, trazendo algumas opções, algumas oportunidades que podem ser relevantes aí para a situação, né, das empresas. Interessante. Isso foi objeto de uma medida provisória que foi aprovada recentemente? Uma curiosidade só. Sim, ela foi aprovada em maio, desculpe, ela foi aprovada em abril e ela teve uma discussão muito grande, a princípio, sobre se os bufês de fato poderiam se inserir nessa medida provisória. Porque a medida provisória em si, ela trata sobre cultura e turismo, né? E aí ela fala, evidentemente, em termos de cultura, ela vai falar sobre teatro, cinemas e afins. Em termos de turismo, ela vai falar sobre hotéis, questões de hospedagem e afins. Evidentemente que a gente precisa juridicamente abarcar outras modalidades que não foram inseridas dentro dessa medida provisória e que sofrem os mesmos efeitos. Afinal de contas, o mesmo efeito que existe para um hotel que cancela as hospedagens é o efeito do buffet que cancela os eventos, né? Às vezes até muito maior, né? Porque alguns lugares já existe a possibilidade de você se hospedar e fazer evento. Realmente é uma medida que a gente não sabe quanto que vai poder ser feito. Então, a Lei 11.771 de 2008, ela já regulava o que era, supostamente, né, situações ou empresas, sociedades empresárias que ficariam aí como de turismo, todavia, que seriam consideradas para fins, né, quando se tratado de turismo. E dentre elas estão as organizações de eventos. Então, porque foi até uma pergunta do Leonardo aqui, se servia mesmo para buffet e leu que apenas, acho que ela começou com uma coisa para turismo e cultura e depois como exigência de algumas lideranças do setor, né? Acho que ela foi ampliada. Perfeito. Existe ainda realmente uma discussão jurídica sobre isso, tá? Existe tema de discussão, mas já existe uma maioria que compreende, de acordo com a Lei 11.771 de 2008, mais especificamente o artigo 21, que trata sobre a equiparação dos setores e fala expressamente sobre organizadoras de evento. Tá? Entre os buffets. E aí, assim, na prática, você recomenda que seja um aditivo de contrato ou seja um fragmento do contrato que faz referência especificamente a essas sessão de crédito? Juridicamente, como que você recomenda, Dr. Victor? Veja, como que a gente recomenda que se faça o andamento disso? Primeiramente, a MP, ela trata sobre 3 possibilidades, né? Ela fala sobre remarcar, ela fala sobre disponibilizar o crédito para uso, ou seja, para no momento da remarcação ser utilizado, ou para abatimento de serviço, tá? Então, existe uma outra probabilidade aí, uma outra possibilidade para as empresas. Além de tudo, existe uma cláusula genérica que fala firmar qualquer outro acordo com o consumidor. E aí ele não especifica qual o acordo. E isso é interessante, tá? Qual a ideia que foi trazida pelo escritório, né, e que a gente vem trabalhando e estudando bastante sobre esse tema? Porque certamente, e é importante introduzir isso, a gente entende que a maioria dos consumidores vai receber uma notícia como essa, né, para dizer, bom, eu não quero remarcar. Ou então eu não tenho disponibilidade para outra data. Então eu não sei quando que isso pode acontecer, né? E aí, acredito que muitas vezes isso acaba se tornando um problema para o buffet. Qual que é a ideia que foi veiculada aí pelo escritório, né, que está sendo ventilada pelo escritório? É a gente utilizar perante este cliente a possibilidade de uma cessão de crédito. Cessão de crédito, que é diferente da carta de crédito e diferente do contrato de confissão de dívida, é um outro documento, tá, jurídico que vai tratar sobre um negócio jurídico bilateral. Significa dizer que um credor, um determinado credor, ele transfere para outra pessoa, terceira dessa relação, os seus direitos, os seus créditos, né? A título gratuito ou a título oneroso. Ou seja, no momento que ele for transferir esse direito ou esse valor, essa dívida, ele vai transferir a título gratuito ou a título oneroso. Então, para uma compreensão geral do que se trata realmente essa ideia da cessão de crédito, para que vocês possam ter
total entendimento sobre o que isso significa, né? A cessão de crédito, ela vem no seguinte sentido. Vamos imaginar, portanto, que eu adquiri uma festa e essa festa se realizaria em junho desse ano, tá? Todavia, dadas as circunstâncias, não foi possível realizá-la. Pois bem, eu entrei em contato com o buffet falou que não tinha condições de arcar com o pagamento, obviamente por conta do tamanho da crise, do tamanho da situação financeira que se encontra atualmente e da impossibilidade de que outros eventos se realizassem. Me repassou, portanto, o quê? A possibilidade de remarcar isso. E aí eu falei, bom, eu não quero remarcar. E aí o que o buffet falou? Bom, então se você não quer remarcar, eu só posso te pagar. E a própria medida provisória permite, inclusive, que seja feito o pagamento em 12 vezes, tá? Isso é uma outra situação. Mas ainda que seja esse o caso, e ainda que a gente não pode fazer o pagamento, né? Bom, pois bem, o que é uma medida interessante? A gente utilizar essa cessão de crédito perante esse cliente e falar, olha, veja, você não tem como remarcar e você não tem interesse para remarcar, mas outra pessoa do seu convívio social, outra pessoa que lhe interesse, outra pessoa da sua família, outra pessoa da sua empresa, outra pessoa de qualquer lugar, pode ter esse interesse. E certamente que tendo esse interesse, esse crédito que está aqui definido para você pode ser transferido para outrem. E aí você pode fazer isso a título gratuito, ou seja, você pode ceder isso para alguma pessoa, né? Ou você pode fazer isso a título oneroso. Significa dizer que essa terceira pessoa pode te pagar o valor que você merece receber, né? Ou seja, o valor que foi fixado pelo buffet anteriormente, e na realidade ela passa a ter o direito da festa. E ela vai remarcar comigo o dia e o horário que ela quiser, dentro das possibilidades, dentro, obviamente, da agenda do buffet e tudo mais. Esse é um documento jurídico importantíssimo. Acredito que ele traga algumas vantagens. E aí a gente não fala de vantagem só pecuniária, só de vantagem monetária. A gente fala da vantagem, primeiro, de não desembolsar o valor, obviamente, mas a gente fala também da vantagem da gente resolver o problema de um cliente, né, que vai sair satisfeito daquela questão, e certamente envolver um terceiro, que pode muito bem se tornar também cliente do buffet. Então, ao mesmo tempo que você resolve o problema, você vai angariando soluções importantes para um e outro cliente que ainda não conhece o buffet e passa a conhecer. Perfeito. Não, teve até uma pergunta aqui do Leonardo, que é SMP de maio, e se vale para quem cancelou antes, ou vale... acho que é uma coisa agora das partes se adequarem a essa nova modalidade, né? Uma vez que é uma medida provisória, você pode aplicar para contratos realizados antes dessa medida provisória, né? É importante que a gente... desculpa te interromper. É importante somente que a gente verifique quanto antes, tá? Quão antes isso aconteceu. Evidentemente que as relações da medida provisória, ela tem o condão de regular e tratar sobre questões após a pandemia. Então, se houve um cancelamento em janeiro, quando a pandemia ainda era uma suposição e não uma realidade, né, a gente não consegue implementar a medida provisória. Certamente que logo após a determinação do estado de calamidade pública pelo Brasil, existe a possibilidade, sim, da gente utilizar a medida provisória. Porque, embora ela seja de maio, ela regula a situação que a gente passa, né? Então, ela vai regular a situação pandêmica. Tá? Perfeito. Pessoal, só aqui, já enviaram dúvidas aqui, mas fiquem à vontade para fazerem perguntas, ou mesmo para explanar casos pessoais de vocês aí. Quem já teve uma experiência dessa aqui com esse novo modelo jurídico, que foi um resultado dessa medida provisória, também pode comentar aqui, pode mandar pergunta. Porque eu nem lembro o que eu ia te perguntar agora. O instrumento jurídico da cessão de crédito, que é o que você explicou aqui, né, doutor? E uma outra coisa que eu queria que a gente gostaria que você explanasse, que outras formas jurídicas, que outros procedimentos atualmente são possíveis para diminuir o prejuízo dessa crise de calamidade pública para o setor de eventos? Que outras recomendações você dá, além dessa carta de cessão de crédito e tal? Bom, acredito que a maioria
dos bufês, né, já tenham ouvido falar, e isso está sendo muito veiculado pela mídia, né, por todos os canais de comunicação, até outros canais de direito, enfim, sobre as possibilidades de redução que existem. Então, a gente pode muito bem tratar sobre todas as reduções que foram impactadas pela pandemia, cabe uma revisão, tá? Então, via de regra, essa é a teoria. Então, quando a gente for tratar de contrato de locação, nós podemos buscar uma revisão, inclusive existe entendimento já sedimentado dos tribunais, no sentido de que comprovada, né, a relação e o nexo causal entre pandemia e a impossibilidade de sanar o pagamento das locações, né, é possível se fazer uma redução considerável do valor da locação. E aí a gente trata de locações comerciais com uma ênfase ainda maior, porque certamente, né, seria muito mais prático e muito mais fácil nós demonstrarmos o quanto a pandemia afetou o setor de eventos, né, uma vez que a afetação ocorreu justamente por um decreto, né? Então, que proíbe, né? Então, essa proibição já se demonstra suficiente, né, para a gente seguir em frente e buscar, seja por meio amigável, seja por meio judicial, a redução dos contratos de locação do próprio estabelecimento, tá? Esse é um primeiro ponto. Existem outras medidas, a exemplo de contratos bancários, que também já tiveram veiculação na mídia sobre a possibilidade de suspensão dos pagamentos, né? E outras questões que visam o empréstimo. É bem verdade que esse setor, especialmente de eventos, setor que trata sobre restaurante, bares em geral, não viu chegar à ponta esse empréstimo que foi concedido pelo governo, né? E até então isso era uma grande discussão e uma grande crítica feita ao governo e aos próprios bancos. Todavia, não há muito tempo, acredito que deve fazer 2 dias, né, saiu uma nova linha de crédito, que é importantíssima e que vale a pena porque ela é embasada nas próprias críticas. Significa dizer que o BNDES a partir do Fundo Garantidor de Operação, vai garantir 85% do valor que será destinado, né, e oferecido para as pequenas empresas. Nesse sentido, muito provavelmente, chegará nessa oportunidade para os pequenos empresários, né, esse empréstimo. E esse empréstimo vai vir com juros da Selic mais 1,25, né, sendo possível o parcelamento em 36 vezes. Para o momento pós-crise, ele é absolutamente relevante. Ótimo. Show de bola. A Cristina é cliente nossa da plataforma de Lavras e ela está comentando: estou com um caso semelhante de uma festa em novembro, querem cancelar e receber o valor total. Deve ser novembro de 2020, né? Creio eu, né? 2021. Não, mas Então ela está... Aí se aplica, né, doutor? Festa em novembro. Se aplica. A medida se aplica, do nosso ponto de vista, ela é suficiente para abarcar o negócio jurídico que está sendo tratado, né? Como eu disse, ainda embora a medida provisória ela trate sobre cultura e turismo, existe entendimento já no sentido de que ela deve se aplicar às organizadoras de evento e, portanto, os bufês. E nesse sentido, cabe remarcar, cabe disponibilizar o crédito, cabe firmar qualquer outro acordo possível, aí inserida a possibilidade da cessão de crédito que foi tratado, né? E cabe ainda a possibilidade, e não só a possibilidade mais, mas agora o direito, né, do buffet estabelecer com o consumidor o pagamento em 12 vezes, cujo pagamento, inclusive, inicia-se somente após findado o estado de calamidade pública. Significa dizer que o acordo de 12 vezes para pagamento só iniciaria a partir de janeiro de 2021. Né? Porque isso fica bem claro na MP 948, quando ela menciona que o prazo de 12 meses é a contar do fim da calamidade pública, do fim do estado de calamidade pública, que a princípio, e pelo menos até então, né, está marcada até o final do ano. Tá, perfeito. O Leonardo também comentou aqui que tem um programa de festa que vai ser cancelado em janeiro do ano que vem. Pode ser que não vai ter mais pandemia, mas os contratantes disseram que estão desempregados e querem dinheiro de volta. Obviamente, nesse caso também se aplica, né, doutor? Olha,
É possível aplicar, tá? Lógico que pode ser que gere uma discussão. Por quê? Porque o estado de calamidade pública vai ter finalizado ou não. A gente realmente não sabe o que pode vir a acontecer. É possível que dentro desse cenário que a gente vive, o estado de calamidade pública seja alterado para uma outra data. Nos casos que tratam do ano de 2021, a medida mais interessante seria, de fato, verificar junto ao advogado, verificar o seu contrato, como que o seu contrato foi feito, como que ele estipula os casos de desistência, até porque, do mesmo modo que pode não se aplicar a MP, tá? Pode não se aplicar também a força maior e o caso fortuito. O desemprego, embora ele seja uma situação que vem acontecendo em decorrência da pandemia, via de regra e em geral, ele não é motivo suficiente para você se utilizar de qualquer cláusula, né, que vise a rescisão do contrato com a devolução total do dinheiro. Em outros momentos, fora da pandemia, quando você faz um contrato em qualquer instituição, né, que não precisa ser um buffet, mas imaginemos um buffet. Imagine que no ano passado foi feito um contrato e aí no meio do ano a pessoa ficou desempregada. Se ela ficasse desempregada, você iria estabelecer a multa prevista no seu contrato, né? Então é importante a gente entrar num consenso sobre isso, entrar junto com o cliente no consenso sobre isso, né? Porque certamente que é possível de destacar para ele que a partir de janeiro não vale mais essa regra, tá? Entendi. Aí já é um cenário um pouco distante, mas obviamente ele tem a possibilidade de ceder esse crédito aí para um outro contratante da casa de festa aí. Perfeito. Esse seria um caso específico e interessante em que a cessão de crédito se faria presente e solucionaria o problema. Que é uma... a gente não quer ficar tecendo opinião pessoal, né? Mas a SMP é um instrumento extremamente simples e lógico, né? Não precisava de uma medida provisória para fazer uma coisa simples dessa. Se eu não consigo arcar com o restante do pagamento, você deu crédito para quem já pagou e deseja fazer um evento com essa mesma empresa, né? Então, assim, uma coisa simples, né? É só ceder o crédito, né? E é uma operação simples, é claro que tem que ter um contrato e tal, mas é algo muito lógico, né? Muito importante para quem não consegue, Sim. ou por desemprego ou por causa do buffet estar numa pandemia, né? Sim, sem dúvidas. Show. Pessoal, a gente falou bastante aí sobre essa medida provisória, é algo que ajuda muito o setor de festas. O setor de festas estava tendo bastante problema com relação a remarcar festas, clientes querendo cancelar. Então, a gente acabou falando desse modelo aí para vocês usarem. Antes da gente abrir aqui para dúvidas e perguntas das pessoas, doutor, você quer deixar aqui no chat à disposição aí para todo mundo o contato do seu escritório e o seu telefone aí, quem precisar falar com você aí, Com certeza. uma assessoria mais próxima aí, deixar à vontade aí. Vamos ver que tem Vou uma deixar meu pergunta aqui. contato, vou deixar meu contato pessoal para todos que tiverem interesse em compreender mais. Embora não seja o conteúdo até da própria live, existem outros pontos que são importantes de serem tratados, e aí serem tratados no momento atual, mas, ou também no momento posterior à crise, né? Em algum momento essa crise vai acabar, em algum momento a gente vai precisar retomar as atividades, e é importante que a retomada das atividades seja feita de maneira consciente, né? E consciente, eu digo, logicamente evitando custos desnecessários, mas também não tentando tratar de direitos, né? Especialmente direitos trabalhistas, que são mais complexos de serem, né? Como que eu posso dizer? Mais complexos da gente não cumprir efetivamente o que a legislação pede, né? Então, é importante que a gente tenha em mente que alguns pontos precisam ser questionados e precisam ser relevantes nesse caso. Então, por exemplo, se você tem contratos de prestação de serviço, é importante que você veja agora que desde a reforma existe a possibilidade de trabalho intermitente, né?
Então, existem uma série de consultorias que a gente pode fazer, em parceria, inclusive, com outro escritório, o AKM, que é encabeçado pelo Dr. Pedro Molina, que é um rapaz especializado, um doutor especializado em direito trabalhista e que pode também trazer vantagens aí para o momento futuro. Tem uma pergunta aí para... repita o número da lei que vai junto com o MP 948. Que lei que é essa daí mesmo? A Lei 11.771 de 2008. 11.781? 71 Então, escrever aqui de no chat. 2008, tá? 2008. Ela, inclusive, essa lei, quando a gente fala dessa lei, a gente fala especificamente do artigo 21, tá? Isso aí, pessoal. Alguém quer... Pode falar. O artigo 21 menciona que consideram-se prestadores de serviço de turismo, para fins dessa lei, a sociedade empresária, a sociedade simples, os empresários individuais e os serviços sociais autônomos que prestem serviços turísticos remunerados e que exerçam as seguintes atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva do turismo: meios de hospedagem, agência de turismo, transportadoras turísticos, organizadoras de eventos. Então, ela está inclusa nessa lista de serviços aí, Então, né? existe essa inclusão nessa lista, tá? Show. Pessoal, quem quer fazer mais alguma pergunta aí sobre essa ferramenta jurídica aí de cessão de crédito? Que alguém quer fazer mais algum questionamento sobre o conteúdo de hoje? Ou alguém quer fazer algum questionamento sobre algo fora do conteúdo aqui? A gente vai encerrar essa live aqui. O Dr. Victor colocou o contato dele aqui à disposição para vocês entrarem em contato com ele sobre coisas mais específicas de algum caso de vocês aí, para vocês terem essa assessoria jurídica. É muito importante muito importante consultar um advogado, pessoal, porque as leis no Brasil já foram criadas para complicar a cabeça das pessoas, porque foram leis que já foram mal intencionadas, né? Leis de pessoas que fizeram lobby com os políticos, lei de pessoas que se aproveitaram, e aí o governo faz um monte de coxa de retalho, né? Uma lei em cima da outra e uma você não consegue entender. Então, nada como consultar um advogado aí para você conseguir não ser prejudicado e conseguir caminhar para um acordo justo entre as partes aí, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. É importante que a gente utilize o profissional, né, o advogado, como uma solução de problema, né? E aí uma solução de problema dentro das particularidades de cada empresa, né? Existem empresas que precisam de um determinado contrato e aí a confissão de dívida vai ser suficiente. Existem tantas outras empresas que isso não vai ser suficiente, isso não vai solucionar o problema delas. E a gente precisa criar instrumentos jurídicos válidos para que isso se resolva. Mas é preciso entender as particularidades para que a gente possa fazer isso. Perfeito. Pessoal, eu queria então agradecer aí o tempo do Dr. Victor, agradecer os esclarecimentos aí. Queria agradecer a presença de todo mundo também. O Dr. Victor já colocou o contato dele à disposição aqui, e nós também da Uniplataforma somos a maior e melhor, com toda a humildade do mundo, plataforma de casas de festas do Brasil. Também quem quiser conhecer mais, está aqui o nosso site, está aqui o nosso contato. E agradecer a nossa cliente Cristina de Lavras aqui, que está presente. Ela está com uma situação aí. Precisar do Dr. Victor, só falar com ele, Cris. E um abraço a todos aí, desejar boa sorte. E tudo isso vai passar, pessoal. Tudo isso aí é um período aí de tempestade, mas vamos ser forte aí, não vamos desistir não, né, doutor? Perfeito. Para todos aqueles que tiverem alguma dúvida, que não ficou muito clara a situação, né, especialmente sobre a questão da MP, mas também outras questões que a gente veio a tratar, sobre contrato de locação, contratos de trabalho, contratos bancários, nós temos uma cartilha que podemos disponibilizar a vocês. Basta entrar em contato, que eu disponibilizo a cartilha para vocês, para que vocês possam compreender melhor a situação. Show de bola. Pessoal, uma ótima sexta-feira a todos. Um bom dia aí, bom trabalho. Um abraço, doutor. Um abraço, Vinícius. Obrigado, agradeço a oportunidade.